Rapaz. Aqui em São Paulo também começou a ficar bastante frio. Aqui tá quente. Belém tá quente, bem quente. Norte não conta, né, Norval? Não, aqui não. Olha quem tá aí, o Silmo, rapaz. Que Tudo na paz, graças a Deus. maravilha. Muito bom ver Marcos vocês. tá ali. Meu Deus. Aí o Ivan. Olha o Edson. Mais gente chegando Como aí. vai, Norval? Mestre, tudo bem? Convido os senhores a tomar um chimarrão. Omar. Vem aqui. O Ivan tá tomando café. Olha, tá chegando. Bom dia a todos. Pastor Dimer aqui de Quer dar um bom dia para vocês aí também. Bom dia. Vem com o Cebote aí. Ô, reverendo, olha o Chiquinho aí, gente. Vou dizer. A Enoquinha tá aqui, Enoquinha. Prazer, muito prazer. Que privilégio de ver vocês todos. Alegria. Você já almoçou, né? Com certeza, né? São 4 da tarde lá. Na Europa, 4 horas, né? Hora de jantar lá. Tô vendo ali o reverendo Marton, tem Sérgio Paulo, muito bem. Beijo, hein? Foi bom ver. Tchau. Tchau. Posso tirar uma foto? Pode, irmão. Peraí, Foquelino, deixa ele chegar aqui. Olha, Olha, Papa. Isso, Ei, Jonas. Oi, reverendo Francisco. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus, Nery. Dona Margarida, como está? Vai mais ou menos, muito cansada, mas está indo. Mas também com 86 anos agora. É uma longa... E vai com 92. Quem? O senhor com 92. E de fato, Sérgio, tudo bem, Sérgio Paulo? Oi, Foquelina. Oi, Elias. Tudo bom? Tudo jóia. Olá, pessoal. Jonas. E a Meire. Você tem se comportado por aí? Bom dia a todos. Prazer estar aqui. Não, Jonas, essa pergunta você não faz, não. Qual que é? Eu estou me comportando por aqui. Tá cuidando bem de mim. Deixa eu não cuidar. Bom dia para todos. Deus abençoe a reunião de vocês. Pois é. Mas olha, é só para uma mulher que pode ficar nessa reunião, né? A Thelma já se mandou, já. Pode, eu vou ficar aqui pode, claro. Da casa. Norval, Adriano, ao seu comando. Certo. Roberto, vamos dar aí uns 3 minutinhos para ver. Tem alguns ainda aí que estão para chegar, estão chegando, tá bom? E aí, mas só mais uns 3 minutinhos a gente começa. O senhor manda. Bom dia, pecador. Enquanto isso, matem saudades. Isso. Bom dia, pecador mor. Meu chefe está bem aí, ó. Sérgio Paulo, não posso falar nada, não, senão ele pode pegar no meu pé depois. Fique tranquilo, isso não vai acontecer nunca. Especialmente durante a pandemia, não pode pegar no seu pé, não. Em tempo de pandemia, o pessoal está brincando comigo, todas as minhas devocionais começam com essa frase, em tempo de pandemia. Reverendo Valdir, que bom vê-lo. Prazer é meu. Tá deixando a barba crescer para ficar igual a do Reverendo Francisco, é? Não sei. Resolvi, nessa quarentena, mudar a aparência. Isso é bom. Meu alvo é crescer a semelhança da sabedoria do Reverendo Francisco. Como eu não consigo, eu estou deixando a barba, pelo menos. Daqui a pouco eu fico careca. É o nosso caso, Reverendo. Mas, Valdo, se precisa adubar um pouco. Eu estou tentando, Papa. Tá difícil. Estou tentando. Daqui a pouco, Papa, sai daqui e vem para baixo.
É o segredo. O segredo é o adubo, né, mestre? E aí, Alzias, tudo bem? Muito ótimo, beleza, graças a Deus. Apesar de tá ótimo, graças a Deus. E um chimarrão aqui vai muito bem. Tá certo. Fazendo inveja pra gente. Pois é, você não vem aqui para o sul? O que Tu eu não me posso fazer? leva, tu não me chama. Não me leva. Eu acho que vou trazer o meu. Eu acho que vou trazer o meu, que tá ali na cozinha. O senhor toma chimarrão, reverendo Elias? De vez em quando. Ah, é? Vai pegar uma coisa amarga. Mas é bom para a saúde. A gente não vai aí, manda cuia. Ô Luiz Bueno, seja bem-vindo aí de Portugal, meu filho. Luiz aí. Tá mudo. Seu microfone tá mudo. Luiz Augusto. Pronto, Luiz, pode falar. É verdade. Boa tarde. Estamos cá na margem sul do Rio Tejo. Obrigado por esse privilégio que vocês estão me dando. Muito obrigado. Muito bem. Há muito que eu não via. Reverendo Valdir Cunha, quanto tempo, olha só. Pois bem. A barba do pastor Valdir está igual a do pastor Francisco. Está muito longe. A dele é maior, mais cultivada, né? Muito bem. Reverendo Roberto, eu acho que a gente já pode começar, viu? Sim, senhor. Queridos, vamos lá. Eu vou... Todo mundo muda. Todo mundo me ouvindo bem? Sim. Ok. Só para facilitar, aqui na escola, quando a gente começa, a gente coloca uma imagenzinha, assim, um microfonezinho aberto e fechado, né? Então, todo mundo já sabe, quando alguém estiver falando, né? A gente fecha os microfones porque facilita. Normal, você tem também o controle da reunião. Tá legal? Eu estou sempre por aqui, mas você está comandando tudo. Sejam todos muito bem-vindos e nós vamos orar, agradecer e, na sequência, a palavra já está com o reverendo Norval, que dará prosseguimento à nossa reunião. Oremos. Obrigado, Senhor, por mais um dia, pela sua graça, bondade, misericórdia, fidelidade, pela sua presença em nossa vida. Obrigado porque tu és bom, sua misericórdia dura para sempre. Obrigado pela vida de todos os irmãos e companheiros de ministério. Obrigado pela vida do reverendo Francisco, reverendo Valdeci, reverendo Elias, que vão fazer palavras do Senhor aos nossos corações, palavras de exortação, edificação e consolação, certamente. Abençoa Norval na condução desse tempo e derrama da sua graça e da sua misericórdia. Te louvamos, conscientes de que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem cuidado de nossas famílias, tem nos livrado de todo e qualquer mal. E nosso pedido e a nossa oração é que, pela tua graça e misericórdia, essa praga cesse, essa peste seja tirada do meio de nós, mas que levemos as lições necessárias e o aprendizado de nos aproximarmos a cada dia do Senhor. Oramos por tudo e por todos, o nome que é sobre todo nome, o nome santo de Jesus. Amém. 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 Novamente. Amém. Meus irmãos, muito bem-vindos a todos. Algum tempo atrás, não me lembro assim precisamente quantas semanas, o PMC promoveu um encontro como esse, com a participação de irmãos de outros órgãos da IPB, né, como a PMT, Junta de Missões e outros. Foi uma bênção. Então, depois disso, eu e o reverendo Gedeias interagimos e outros colegas de outros grupos de WhatsApp e tal, e pensamos na possibilidade de a gente ter um outro momento assim de comunhão, de bate-papo com o reverendo Elias e o reverendo Francisco Leonardo e também com o reverendo Valdeci, para que a gente pudesse ouvir desses queridos irmãos, que são nossos mestres,
palavras relacionadas a essa situação em que nós estamos vivendo. Então, esse momento é mais para ouvi-los, assim, trazendo devocionais para a gente, e logo depois nós termos um tempo, então, de oração pelo nosso povo, pela igreja e por todas essas circunstâncias, tá certo? Então, deve ser uma coisa informal, a gente, ao falar com as pessoas que iriam... Noval, estamos aqui. Opa, Gelmário, bem-vindo. Então, a ordem que nós vamos fazer, assim, para os que vão nos trazer a devocional, vai ser primeiro o reverendo Valdeci, vai nos trazer a palavra, depois o reverendo Elias e o reverendo Francisco, então, para finalizar essa parte das devocionais, tá certo? Depois que eles falarem, aí, dependendo do tempo que vamos ter e tal, a gente dedica um período para oração, tá certo? Por alguns pedidos específicos, outros mais gerais, e assim a gente tem esse tempo de comunhão. Que privilégio, né? Cada um no seu campo, cada um no seu ministério, alguns aí com mais de 30 anos, outros com 30, outros com menos de 30 anos de ministério. Eu gosto muito, eu tenho carregado comigo, viu, o reverendo Francisco, o reverendo Elias, 1 Coríntios, de todos os textos Obadias que nós aprendemos no seminário, 1 Coríntios 4:2 tem sido meu lema, e eu tenho carregado isso desesperadamente, pedindo a Deus que eu seja fiel até o final. Esse é o lema, e acredito que é o lema de todos nós. Queremos chegar ao final do nosso ministério com fidelidade, pistos. E aí vamos ouvir, então, os nossos queridos irmãos. Eu vou passar, então, a palavra ao reverendo Valdeci, já agradecendo a ele por esse momento, essa participação e por nos trazer a devocional. E logo depois dele, aí, reverendo Elias, pode seguir. Eu não preciso falar nada, o irmão segue. Quando terminar, passa a palavra ao pastor Francisco e ele também segue. Reverendo Valdeci. Irmãos, muito obrigado pela oportunidade. E observando a ordem que o reverendo Norval colocou ali, me fez lembrar de quando estava crescendo lá em Goiás, no interior de Goiás, e às vezes aos domingos a mãe preparava ali uma galinhada, né? E a gente sempre deixava o frango por último, que era a parte melhor da refeição. Então ele escalou de tal maneira que ele deixou, todos nós estamos aqui ansiosos, pelo menos eu, gostaria muito de ouvir o reverendo Francisco, a quem tem sido, para mim, um instrumento de Deus, para me instruir, muitas vezes, instruir através de pancadas, né, reverendo? E aí diz assim, aguenta, irmão, aguenta, mas me ajudando no processo da santificação. Eu me sinto muito honrado em poder falar com vocês. Eu participei daquela reunião primeira, foi uma participação rápida, porque eu tinha alguma coisa para fazer. E hoje nós estávamos em trânsito, eu e minha esposa, nós corremos para chegar aqui em tempo hábil para eu participar dessa reunião com vocês. Eu gostaria de ler um texto bíblico, e é apenas uma devocional. Eu queria compartilhar com vocês algo que, de fato, eu tenho aprendido da Escritura Sagrada ao longo desses pouquíssimos anos de ministério, e tem se acentuado no meu coração mais nos últimos anos. O texto do Evangelho de João, no capítulo de número 4, quando, a partir do versículo de número 31, depois daquele encontro de Jesus com a mulher samaritana, depois de muitos naquela cidade crerem no Senhor Jesus Cristo e falarem para ela, e a partir daquele momento eles criam, né? Naquele momento em que Jesus estava conversando com a mulher samaritana, os discípulos de Jesus chegam, e eu fico imaginando, talvez alguns deles tivessem estranhado que Jesus estivesse falando com uma mulher. Naquela cultura não era alguma coisa tão comum assim.
Então, o versículo de número 31 diz assim: nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejaram ou já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador, o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalham, e vós entrastes no seu trabalho. Verso de número 34 diz assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quando nós começamos a nossa reunião, o pastor Jonas perguntou de lá acerca do reverendo Francisco: já almoçou? E o reverendo Elias disse: já, na Europa, umas 4 horas da tarde, ele já almoçou. Interessante como que todos nós, de alguma maneira, orientamos a nossa agenda pelos nossos horários de refeição. É prazeroso comer. Algumas pessoas até gostam de ter muito prazer na comida, porque elas comem um pouquinho mais do que deviam e depois não conseguem eliminar isso com as atividades físicas ou mesmo com dentro do ministério, não é? Uma postura muitas vezes mais ociosa e acabam não conseguindo eliminar. E ficam redondinhos, um pouco mais redondinhos do que deviam também. Mas é prazeroso comer. E Deus, na sua graça, na sua misericórdia, Ele nos deu o paladar. Eu não sei se você já pensou nisso, e se no momento de ação de graças, antes da refeição, você já agradeceu a Deus pelo paladar. Essa capacidade que Deus concedeu a mim e a você, irmos o gosto dos alimentos. Um é mais azedo, o outro é mais amargo. As pessoas brincam comigo porque eu cresci em Goiás, então eu gosto muito de coisa amarga. Eu gosto de jiló, eu gosto de guariroba, essas coisas. As pessoas ficam pensando: eu não sei como você consegue comer isso. Ao meu paladar, essas coisas são prazerosas. Nós conseguimos distinguir algo que é doce, e a saliva da nossa boca, no momento que nós estamos comendo, degustando, nós percebemos esses gostos tão variados nessa criação maravilhosa do Senhor Deus. E isso, tantas vezes, alimenta o nosso corpo. Comer é prazeroso. E pensando nisso, eu gostaria de lembrar dessas palavras do Senhor Jesus. Os seus discípulos corretamente estavam preocupados com o Mestre, preocupados em que eles se alimentassem, porque eles haviam deixado por um determinado tempo, enquanto eles se afastaram dele, e ele estava conversando com aquela mulher. E eles chegam dizendo para ele, insistindo com ele: Mestre, come. E ele diz: uma comida eu tenho para comer. A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. O que eu queria ressaltar para cada um de vocês nessa manhã é o prazer de se fazer a vontade de Deus. O prazer de se cumprir a vontade daquele que nos enviou. O prazer de realizarmos o ministério para o qual o Senhor Deus nos chamou, o Senhor Deus nos vocacionou. Provavelmente alguns de vocês já tiveram uma experiência que eu vou falar nesse exato momento. Às vezes você é convidado para fazer uma visita, para visitar um irmão, para visitar uma irmã, talvez alguém lá no hospital. Visitar no hospital não é uma coisa muito prazerosa.
Você vê muitos enfermos ali. Você vê algumas pessoas que estão falecendo. Você vê os enfermeiros e os médicos olhando para você como se você fosse um xamã. Eles têm tanto preconceito contra a religião, contra quem você representa naquele exato momento, que eles olham para você desprezando aquilo que você está fazendo naquele exato momento. Mas você se senta ao lado de uma pessoa enferma, no leito da enfermidade, abre a Escritura Sagrada, conversa com ela, ouve daquela pessoa algumas das suas alegrias no Senhor, do seu prazer no Senhor, da sua confiança em Deus, ou mesmo dos seus medos. E quando você sai dali, você chega em casa e a esposa diz, como que foi lá na visita? E você diz, eu fui edificado. Deus falou ao meu coração através daquele momento. Que visita abençoada, que coisa agradável fazer. Ou muitas vezes você é convidado para sentar com um casal que está em crise relacional. O marido e a esposa não se entendem, a situação é tensa. É tão tensa que quando você começa a falar, abre a Escritura, traz um texto da palavra de Deus, o marido quer falar algo, a esposa quer falar outro, e quando você termina, sai dali, vocês oram juntos, ouve em determinado momento paz, e você sai alegre, com a bênção de ter sido utilizado por Deus como instrumento de reconciliação. Eu, você, pessoas tão pecadoras, pessoas tão limitadas, Deus nos usar como instrumentos nas mãos dele para algo tão sublime como a reconciliação. O que dizer daqueles instantes nos quais você prega o Evangelho e você proclama a palavra de Deus e alguém na sua congregação, no seu campo missionário, alguém com quem você estava conversando, é convertido a Cristo Jesus. O poder do Evangelho na prática, restaurando vidas que estavam caminhando para a destruição, vidas de pessoas que estavam andando longe do Senhor, e você tem o prazer de ser usado pelo Senhor Deus. Bom, eu creio que quando Jesus Cristo, nesse texto, disse que a comida dele consistia em fazer a vontade do Pai, ele estava ensinando aos seus discípulos não apenas qual que era a sua prioridade. Normalmente nós pregamos esse texto e falamos que a prioridade do Senhor Jesus era realizar a obra. Mas ele estava falando também do prazer que eu e você podemos ter em proclamar o Evangelho, realizar a obra do Senhor e fazer a vontade do Senhor e cumprir aquilo para o qual nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para sermos famosos. Nós não fomos chamados para ficar ricos. Nós não fomos chamados para sermos um sucesso o tempo todo. Nós fomos chamados para fazer a vontade do Senhor Deus. Eu me lembro de um pastor, colega meu. Ele tinha quase a minha idade. Talvez ele fosse uns 2, 3 anos mais novo do que eu. Nós dois havíamos sido chamados para trabalhar com o reverendo Hernandes na primeira igreja presbiteriana de Vitória. Um irmão muito querido, um potencial tremendo que ele tinha, um excelente pregador. E ele, uma determinada ocasião, a esposa dele me ligou. Ela disse, você pode conversar com meu marido? Ele assumiu o compromisso para pregar no acampamento de uma igreja, para a mocidade de uma igreja. Só que o acampamento ocorre justamente no dia em que a nossa segunda filha vai nascer. E da primeira filha, quando a primeira filha nasceu, ele não estava presente, porque ele estava na reunião do presbitério, sendo examinado, e eu compreendo isso. Mas agora, nesse exato momento que a segunda filha vai nascer, nós estamos longe dos nossos pais. Eu queria muito a presença dele do meu lado, e ele assumiu esse compromisso. Eu disse, eu posso conversar com teu esposo. Quando nós nos encontramos no corredor da igreja, eu o chamei, eu disse, vamos tomar um café? Mas, olha, a tua esposa me ligou, ela me disse isso, isso e isso. Por favor, cancela esse compromisso. Você vai em outra ocasião,
eles terão tempo para arrumar um outro preletor. Faça isso. Achei muito interessante, porque a primeira palavra daquele irmão foi olhar para mim e dizer assim: mas justo agora que eu estou me tornando famoso. Eu disse para ele: quem foi que te falou que Deus te chamou para ser famoso? Deus nos chamou para sermos fiéis. E a fidelidade começa no nosso primeiro rebanho, nossa família. Depois, o rebanho que Deus colocou sob a nossa responsabilidade. Às vezes eu me pego com alguns pastores dizendo que eles gostariam muito de ter um pouquinho mais de dinheiro, não é? Todos nós gostamos. Em uma live que eu fiz com alguns colegas do Jumper, achei interessante porque alguém perguntou sobre e o salário do pastor. E a minha palavra foi: espera no Senhor Deus, Ele vai mover os corações. E algumas pessoas estavam comentando lá no YouTube, alguém disse assim: esses pastores dão esse conselho porque eles são ricos. E me deu uma vontade de rir tão grande. Aqui em casa nós temos uma brincadeira. A minha esposa é filha de pastor. O pai dela faleceu quando ela tinha 7 meses de idade. No campo missionário, ele estava brincando com a mocidade da igreja, ele teve um ataque do coração fulminante. E ela tinha apenas 7 meses de idade. Depois, a minha esposa se casa com um pastor. Nós temos 2 filhos. O primeiro filho, quando estava estudando nos Estados Unidos, manda uma mensagem para nós dizendo: eu quero ser missionário. Acho que Deus está me chamando para o ministério. E hoje ele é um pastor ordenado, trabalha aqui no interior de Minas Gerais como professor e pastor. O segundo filho, por um tempo, ele andou longe dos caminhos do Senhor. Uma tristeza tão grande ao meu coração. Eu envelheci muito. Fui muito quebrantado. Eu precisava ser quebrantado. Deus não tinha uma obra apenas no coração dele. Deus estava fazendo uma obra no meu coração também. Mas ele volta para o Senhor Deus, com alegria, se integra na igreja. E um dia ele me pergunta no caminho, ele diz: por que você é pastor? O que você gosta de fazer sendo pastor? Eu disse para ele: eu trabalho para a eternidade. Essas pessoas, para quem eu prego o evangelho, eu vou encontrar com elas no céu. E ele ficou calado o tempo todo. 2 meses depois, ele chegou em casa à noite e ele disse: pai, mãe, eu tenho que falar com vocês. Eu quero ser um pastor. Eu disse: mas por que você quer ser pastor? Ele disse: porque eu quero fazer o que você faz. Eu quero trabalhar para a eternidade. Eu quero encontrar essas pessoas no céu. Ou seja, a minha esposa é filha de pastor, casada com pastor, e mãe de um pastor, e um outro que está a caminho. Resultado, a gente brinca aqui em casa dizendo: a única certeza que essa mulher tem é que ela será pobre a vida toda. Não vai conseguir ter dinheiro. Mas qual que é o nosso prazer? Fazer a vontade do Pai. Cumprir a vontade do Senhor. Queridos, nós estamos saindo de um momento de pandemia. Estamos nele, mas já estamos olhando pela janela e conseguindo ver alguns vislumbres. Ontem eu li uma notícia, na Inglaterra eles estão prometendo uma vacina talvez para o mês de setembro. Deus, na sua misericórdia, vai nos livrar desse ponto. Mas as pessoas com quem nós nos relacionamos, elas estão sedentas pelo Evangelho. Alguns estarão quebrados, não apenas financeiramente, mas desiludidos. Até a tecnologia, as pessoas estão cansadas da tecnologia, ficaram tanto tempo, elas querem algo diferente. Nós temos o Evangelho a trazer para essas pessoas. A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai, disse Jesus. A minha oração é que você tenha prazer em fazer a vontade do Senhor Deus, realizar a vontade daquele que te chamou, que te convocou para esse ministério bendito, essa grande bênção que o Senhor Deus concedeu a cada um de nós, sermos instrumentos nas mãos do Redentor. É isso que eu queria compartilhar com você nessa manhã.
Deus te abençoe. Amém. Meus irmãos, eu vou descer falando sobre essa questão de ser famoso, de reputação, etc. Aí me veio à mente, eu vou só ler esse versículo, mas minha passagem vai ser outra, só para lembrar. Na minha peregrinação, dando aulas aqui nos Estados Unidos, eu lembro que uma das aulas que eu dei tinha a ver com a história de missões, e eu preparei um PowerPoint de tal forma que eu fui pegando desenhos ou fotos desses pessoal famoso, né? Pessoal famoso, João Calvino e outras pessoas mais. Aí uma coisa eu observei, quando eu estava olhando a fotografia de todos eles, eu descobri o seguinte: meus irmãos, tem muita gente no ministério. E eu descobri que ninguém precisa ser bonito para ser usado por Deus poderosamente. Porque da perspectiva de Deus, Deus olha o nosso coração. Então, como o Valdeci falou, Deus olha o nosso coração é feio. Me lembrei também de um versículo, a propósito, o apóstolo Paulo, eu vou ler isso para vocês, mas depois eu vou só dar um ligeiro comentário, porque eu quero dar mais tempo para o pastor Francisco. Em 2 Coríntios, capítulo 10, eu queria que vocês soubessem, só um versículo só. 2 Coríntios, capítulo 10, o apóstolo Paulo está escrevendo a segunda carta, os irmãos sabem o contexto, é bom quando a gente fala para pastores que eles entendem Bíblia, entendem contexto. É impressionante que o apóstolo Paulo, que gastou 1 ano e meio em Corinto, quer dizer, foi o segundo lugar que ele gastou mais tempo do seu ministério, na plantação da igreja, no discipulado, na estrutura da igreja, etc. Ele escreve, meus irmãos sabem que é uma das cartas que ele tem que defender o apostolado dele. Aí ele escreve e diz o que é que muitas pessoas na igreja pensam sobre ele. E eu tenho certeza que nenhum de nós jamais entrou nessa. Eu lembro uma mensagem, estava numa conferência e eu estava ouvindo John MacArthur, e John MacArthur disse duas coisas. Ele disse: olha, meu irmão, se você é feio, mas é um bom pregador, você vai ter um ministério excelente. Se você é bonito, mas não é um bom pregador, você também vai ter um ministério excelente, porque você é bonito. Agora, o apóstolo Paulo escreveu para o Corinto, agora, quando você nem é bonito e nem sabe falar, aí o negócio piora. É justamente isso que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 10, 10. Meu ponto aqui, irmãos, olha como o Valdeci falou. Não, a sua preocupação não seja o exterior. O apóstolo Paulo diz assim, que os irmãos diziam assim, veja, 2 Coríntios 10, 10. As cartas com efeito dizem, são graves e fortes. Quer dizer, como escritor inspirado, o pessoal dizia, as cartas dele dizem, são graves e fortes. Mas a presença pessoal, agora, quando você vê Paulo pessoalmente, diz assim, é fraca. Quer dizer, ele não se impõe. Essa é a impressão que diz. Quando você vê ele pessoalmente, ele não é aquela pessoa que se impõe, não. Não dá para ficar impressionado com a presença física dele. Segundo, e a palavra desprezível, quer dizer, é feio e não prega bem. Era isso que eles estavam dizendo. Então, meus irmãos, olhem, e vocês vão observar pelo apóstolo Paulo que a coisa mais importante e decisiva no ministério, sem dúvida nenhuma, é a autoridade que não vem nem da nossa aparência e nem do nosso falar, mas é o poder e a beleza que vem pela habitação e o poder do Espírito Santo de Deus. Porque a nossa oração é que as pessoas não procurem nos ver e nos ouvir. A nossa preocupação, o que nós queremos, é que as pessoas possam ver e ouvir a glória e a palavra de Deus. Então, não se preocupem, porque até o apóstolo Paulo faz uma colocação, diz: puxa vida, eu acho que eu sou mais bonito que ele, talvez até fale melhor do que ele. Isso é só pensamento, mas o ponto dele é esse. Como escritor, as cartas com efeito dizem, são graves e fortes.
poderosa. A presença pessoal dele é fraca. Quer dizer, quando ele chega, ninguém não se impõe em canto nenhum. E a palavra desprezível. Mas eu acho que irmão entendo quando o apóstolo Paulo escreveu os primeiros Coríntios, quando ele chegou em Corinto, como é que ele se aproximou daqueles queridos irmãos. E eu estou chamando a atenção para que vocês voltem comigo, e eu não vou gastar muito tempo, mas eu vou só ler esse versículo, esses 3 versículos, e trazer mais 3 versículos do Velho Testamento, que é 1 Coríntios, capítulo 10. Vocês já conhecem o contexto. O apóstolo Paulo diz assim no versículo 31. Portanto, pode falar sobre essa nossa liberdade que nós temos em Cristo. Ele diz, portanto, essa é a conclusão. E durante esses já mais de 45 anos de ministério ordenado, esses versículos sempre estão na minha cabeça. Portanto, quer comais ou bebais. Valdeci está falando sobre a alimentação. Ele está falando sobre isso mesmo, que aqui o contexto aqui era sobre bebida, etc., e comida. Então, ele quer comais ou bebais. E aí vem, ou façais outra coisa qualquer. Isso aqui é muito abrangente, irmãos. Outra coisa, seja lá o que for. Seja lá o que for. Até assistir um filme. Seja lá o que for. Diz assim. E essa é a minha expressão que eu queria deixar para vocês. Fazei tudo para a glória de Deus. Em outras palavras, viver uma vida nessa consciência de que até para cortar meu cabelo, pode parecer até ridículo, mas eu quero cortar o meu cabelo. Para quê? Para que eu fique mais bonito, para que as pessoas se impressionem. Porque eu não quero dizer, olha que pastor mais assanhado. Olha que pastor desleixado. Fazei tudo para a glória de Deus. Em todas as áreas. Orar para a glória de Deus, cantar para a glória de Deus, ler a Bíblia para a glória de Deus, pregar para a glória de Deus, falar de Jesus para a glória de Deus, contribuir para a glória de Deus, viajar para a glória de Deus, ajeitar coisa em casa para a glória de Deus, ajudar a esposa e a família para a glória de Deus, conversar com os irmãos para a glória de Deus. Em outras palavras, para que o Senhor seja, para que a majestade do Senhor, o peso do Senhor, a magnificência do Senhor, a reputação do Senhor está em jogo em todas as áreas da nossa vida. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Por isso que uma vez estava numa discussão aqui sobre, quando o pessoal começou a perguntar, pastor, os alunos, professor, o que é que o senhor acha que é o tema central de toda a Escritura Sagrada? Porque algumas pessoas dizem é a aliança. A aliança é o assunto central de toda a Escritura Sagrada. Outras pessoas, não, é o reino de Deus. Não, irmãos, é a glória de Deus. É a glória de Deus. Examina todos os textos da Bíblia que falam sobre a glória de Deus. A aliança é para manifestar a glória de Deus. O tabernáculo é para manifestar a glória de Deus e a salvação de Deus. Apontando para a pessoa do Senhor Jesus, que é a maior manifestação da glória de Deus. João 14, 1:14. Então, é a glória de Deus mesmo. Esse é o tema central das Escrituras Sagradas. Fazer tudo para a glória de Deus. Essa é a primeira coisa. Agora, veja os versículos. Eu disse isso, mas eu queria só que os irmãos prestassem atenção. Realmente, esse é o tema central. Deus criou, diz a Bíblia, Deus criou as nações, no Salmo 89, 6. Deus criou as nações para a sua glória. Deus chamou o seu povo para a sua glória. É a glória de Deus. É o peso de Deus, é a manifestação da magnificência de Deus.
Eu quero que quando a gente conversa com as pessoas, quando a gente prega, quando a gente escreve, as pessoas não fiquem impressionadas com a gente, fiquem impressionadas com Deus. Se queda diante de Deus. Quando nós olhamos para a cruz, nós nos quedamos diante de Deus, vendo a glória de Deus manifestada na crucificação, na ressurreição, na ascensão e na presença do Senhor Jesus. É a glória de Deus. A propósito, é a reputação de Deus. Deixa eu só... A primeira vez que essa expressão aparece sobre a glória de Deus, uma das primeiras vezes, há até outras maneiras, você vê a glória de Deus no poder da criação. Mas, quando o Senhor liberou o seu povo do Egito, só abra lá, Êxodo capítulo 14. Vou só ler alguns versículos. Sem dúvida, Deus fez um pacto com o seu povo e agora chegou o momento de libertar o seu povo, tirar o seu povo do Egito para se cumprir as profecias dadas a Abraão, que esse pessoal passaria por 400 anos, depois a gente sabe no Egito, mas o Senhor libertaria o seu povo, por causa da aliança que ele fez com o seu povo. Então, a aliança é a causa, mas o propósito último é a glória de Deus. E a Bíblia diz assim, veja esse versículo, quando Deus se manifestou, disse, Deus foi se manifestar ao seu povo para que o seu povo soubesse que ele era Deus. A mesma coisa aconteceu aqui. Então, o meu ponto é o seguinte, irmãos, o que quer que nós façamos pessoalmente, como família, como igreja? Pessoalmente é porque nós queremos ver a glória do Senhor. Como família, para que todos nós, os nossos filhos, nossos netos, bisnetos, tetranetos, possam ver a glória do Senhor. Como igreja também. Mas veja, Êxodo capítulo 14. Deixa-me só ler para vocês esse versículo rapidamente. Êxodo 14, 4. Quando Deus... quando o povo já está perseguindo. A propósito, a expressão conhecer o Senhor aparece desde o início, no livro de Gênesis. E ele diz assim, versículo 4, endurecerei o coração de Faraó, e quando o povo já está saindo do Egito, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Em outras palavras, viver para a glória do Senhor é viver para que o Senhor se torne conhecido, o nosso Salvador, aquele que é real, com quem nós temos realmente comunhão diária, intimidade, através do seu Filho Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Para que as pessoas conheçam que Ele é Deus. Veja, isso é capítulo 14, versículo 4. Veja quantas vezes é repetido. Versículo 17 e 18. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele, quer dizer, no mar. E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. A glória do Senhor acresce tão séria na nossa vida. Agora, deixa-me só terminar isso aqui. Volta lá para 1 Coríntios, capítulo 10. Fazem tudo para a glória de Deus, para que o Senhor seja conhecido com todo o seu poder, com toda a sua reputação, com toda a sua magnificência. Tudo, meus irmãos, em tudo. Em tudo, diz o apóstolo Paulo. Em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Aí veja bem, aí sim. Não vos torneis causa de tropeço, ou seja, tropeço para os judeus o quê? Para impedir que os judeus possam ver a glória de Deus. Revelada em Cristo Jesus, porque essa é a grande manifestação da glória de Deus, é na pessoa do Senhor Jesus. Nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito Filho de Deus. Essa maior manifestação da glória de Deus entre nós. O Senhor Jesus, em João 17, diz, Pai, eu vi este mundo para realizar a tua obra, para te glorificar. Eu te glorifiquei realizando a tua obra, para que manifestei o teu nome àqueles que me deste e eles te conheceram e creram em ti.
Vejam bem, não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, aqui é para os perdidos, sem dúvida nenhuma, nem tampouco para a igreja de Deus. Nós queremos que a glória de Deus seja manifestada entre os perdidos e na igreja. E aí ele diz, assim como também eu procuro, veja bem, expressão, fazei tudo para a glória de Deus, assim como também eu procuro, agora pessoalmente, eu procuro. Ele está falando para a igreja, mas agora ele está dizendo, é assim que eu vivo. Eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. No contexto, o que quer dizer isso? A salvação dos perdidos traz glória a Deus, é para a glória de Deus. Eu procuro em tudo que Deus seja glorificado na salvação dos perdidos, mas o de muitos para que sejam salvos. E aí ele termina com essa expressão que os irmãos já conhecem: sede meus imitadores, também, como também eu sou de Cristo. O Senhor Jesus veio para fazer tudo para a glória do seu Pai, a edificação da igreja e a salvação dos perdidos. E Deus é glorificado. E Deus é glorificado. E Deus é conhecido. E o poder do Senhor é revelado. E o poder salvador, e o poder transformador, e o poder regenerador do Espírito Santo é manifestado. As pessoas precisam ver, e as pessoas precisam ouvir, e as pessoas precisam sentir essa realidade. Agora, terminar só com um versículo Obadias, que Papa, eu chamo ele de Papa, viu? Papa, aliás, até Papa Francisco, Pastor Francisco, quando não vos torneis causa de tropeço. Eu vou terminar com esse versículo que talvez Papa vai mencionar e não soube, não sei ainda. Mas é o Salmo 69, porque essa já é uma preocupação dos servos de Deus do Velho Testamento. Salmo 69, essa era a preocupação de Davi, que apontava para o Messias que viria, para o Senhor Jesus. Agora, em vez de ler os Salmos, o versículo 6, eu queria só ler antes o versículo 5. O versículo 5, porque esse é um salmo de Davi que aponta também para o Messias, um salmo messiânico, mas aponta também para o próprio Davi. Ele diz assim, veja, esse é um salmo que é um hino e uma oração ao mesmo tempo. Diz assim, é salmo pessoal, ele diz assim, versículo 5, tu, ó Deus, bem conheces a minha estutícia. Em outras palavras, Deus conhece a minha e a sua estupidez, meus queridos. As nossas tolices. É isso que o texto está dizendo. Davi está dizendo, Senhor, tu, ó Deus, bem conheces a minha asneira, a minha tolice, a minha estupidez. E as minhas culpas não te são ocultas. Em outras palavras, os meus pecados não te são ocultos. Sabendo da nossa própria proposta, sabemos da nossa própria estutícia, que nós temos que lutar, é a batalha espiritual diária, e sabendo que Deus conhece os nossos pecados. Tem vários salmos da Bíblia que eu sempre estou lendo, 6 salmos pelo menos, só sobre esta área. Pecado, confissão, de Davi. Só um salmo que não é dele. Nesse contexto, Senhor, Deus, tu bem conheces a minha estutícia, meus pecados não te são ocultos. Daí vem o versículo Obadias, que eu não fui daquele tempo, porque o pastor Francisco foi professor meu no meu último ano de seminário. Diz assim, não sejam envergonhados por minha causa. Por quê? Deus conhece a minha estutícia, a minha estupidez, os meus pecados, e ele diz agora, Senhor, não sejam envergonhados por minha causa, por causa da minha estutícia, por causa da minha tolice, por causa da minha estupidez, por causa da minha asneira, por causa dos meus pecados, não sejam envergonhados por minha causa, porque esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Porque o que está aqui é a glória de Deus. É a glória de Deus. Nem por minha causa sofram vexame
os que te buscam, ó Deus de Israel. Que o Senhor nos encontre fiéis, irmãos. Fiéis, diariamente, em tudo. Esta é a batalha nossa até o momento final. E que a gente possa terminar com aquelas palavras de 2 Timóteo, capítulo 4. Combati o bom combate. Os irmãos sabem qual é a palavra grega lá. Agonizei, a boa agonia. Completei a carreira e guardei a fé. Agora o que me aguarda é o quê? É a coroa da justiça, o qual o Senhor, justo juiz, me dará. A propósito, essa não é a coroa da justiça do que Paulo fez, não, irmão. A coroa da justiça, quem vai dar é o que justifica. Essa é a coroa de Jesus, da justificação. Essa é a coroa. A coroa da justiça, ao qual o Senhor nos dará. Não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Que Deus abençoe todos nós. Papa? Irmãos, que privilégio de estarmos juntos assim. E nós vamos cantar Salmo 69, 6. A oração do servo do Senhor. Agora é mudo. Oh, que não sejam envergonhados por minha causa, ó Senhor, sim, que não sejam envergonhados os que em ti esperam, Redentor. Oh, que não sejam envergonhados, nem por mim sofram Deus de Israel, e que não sejam envergonhados os que te buscam, Deus fiel. De fato, tem sido a minha oração durante o ministério, porque reconheço que eu queria ser uma bênção, e daí Deus diz, pelo menos tente de não ser uma maldição. Então, por isso eu canto sempre no meu coração, ó que não sejam envergonhados. E se lembrando que é um salmo messiânico, e o Senhor Jesus cantou na cruz. Ele aguentou por amor de vocês, por amor de mim. E não é por nada que eu tinha de dizer frequentemente, aguente, irmão, aguente, para não ser envergonhados. E é tão fácil também o ministério de recuar e dizer, Senhor, eu não aguento mais. E Deus diz, eu vou te dar força, vai, ande. E estamos entre o dia da Ascensão e o dia de Pentecoste. Quinta-feira passada era o dia da Ascensão, no domingo que vem é o dia de Pentecoste. Muitas vezes nem lembrado nas nossas igrejas. Eu já preguei uma vez numa igreja onde o Dia das Mães caiu no dia de Pentecoste. Eles nem sabiam que era o dia de Pentecoste, mas quanto consolação as nossas mães precisam. E nós também, no ministério, queridos irmãos. E por isso eu quero lembrar os irmãos que, quando o Senhor Jesus falou sobre a vinda do Espírito Santo, ele enfatizou que o Espírito Santo é o lembrador. Ele disse, ele vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Eles se esqueceram e nós nos esquecemos. Por isso é tão necessário memorizar versículos bíblicos. São instrumentos do Espírito Santo também no nosso ministério. Agora,
você sabe que o diabo é o macaco de Deus. Então, o Espírito Santo sendo o lembrador, o diabo também quer imitá-lo e quer lembrar-nos, mas o Espírito Santo nos lembra dos nossos pecados passados também, para que sejam confessados e perdoados, prontos. Mas depois o diabo vem e não nos faz esquecer. Ele nos lembra das nossas falhas. E daí eu me lembro sempre o que aquela senhora Corrie ten Boom, aquela evangelista, falou: no Lago do Perdão de Deus tem uma placa: proibido pescar. Quando você tem confessado os teus pecados, também os nossos pecados do ministério, irmãos, proibido pescar. Vamos confessá-los e deixar. O Espírito Santo nos lembre dos nossos pecados para que sejam perdoados e cobertos pelo sangue do Cordeiro. Depois o diabo vem nos lembrando para não nos esquecer e atrapalhar a nossa vida. Então diga: vai embora, Satanás. O Senhor Jesus disse: vai embora também, Satanás. Está escrito: os teus pecados estão cobertos pelo sangue do Cordeiro, proibido pescar. Agora, esses dias eu pensei também, e é mal não pensar naquele vírus, a coroa, né? E de fato quer dizer corona, né? O vírus coroa. Mas é tão interessante, irmãos, que esse vírus é uma coisa que passa pelo mundo inteiro. É uma doença que passa pelo mundo. Antigamente, epidemias eram doenças locais. Agora é a primeira vez que essa epidemia é como uma epidemia mundial. E não somente uma epidemia para acabar com a nossa saúde, mas também com a nossa economia. Querendo quebrar. E como temos de interpretar, sem dúvida, é como o Luiz também disse sobre o sofrimento, é o megafone de Deus. É uma chamada de alerta, um wake-up call. E temos de reconhecer que é isso mesmo, e temos de acordar e se lembrar que oração no relógio de Deus. Eu tenho medo de irmãos que começam a profetizar. Profetizar é uma coisa bíblica. Profetizar é explicar a palavra de Deus. Mas quando começam a profetizar sobre o futuro, eu digo: para aí, irmãos. E temos de lembrar que a melhor explicação da profecia é o cumprimento. A melhor explicação da profecia é o cumprimento. Como em João 2 diz que então os discípulos se lembraram que o Senhor Jesus tinha dito isto. Talvez eles tinham se esquecido por preguiça, mas também eles acordaram quando aconteceu. E por isso, sabe, irmãos, talvez por causa da minha idade, né, que a gente fica pensando no fim, mas, de fato, temos de reconhecer que a história se acelera mais rapidamente. E o povo de Deus, antigo povo de Deus, está de volta na sua terra. Jerusalém já está na mão dos judeus. E disse o Senhor Jesus em Lucas 24, que Jerusalém seria pisado pelos gentios até. E essa palavrinha até sempre contém uma promessa, até que se completem os tempos dos gentios. Ninguém sabe que horas são no relógio de Deus, mas vamos prestar atenção, porque tem muita coincidência atualmente da história geral,
com a história da salvação, porque a história da salvação é uma parte integral, é o centro da história mundial. E Jerusalém, antes, quando eu era pequeno, ninguém ouviu falar em Jerusalém, praticamente. Hoje em dia, mal passa um dia e Jerusalém é mencionado nas notícias. Mas talvez você não saiba das últimas notícias de Jerusalém. Foi no dia da ascensão do Senhor Jesus que houve o ataque, cyber attack, em Jerusalém e Israel. E era um ataque que apareceu em mais ou menos 1000 provedores. E era uma imagem da cidade de Tel Aviv, a antiga capital de Israel, Tel Aviv. Mas Tel Aviv, não como uma cidade bonita, mas Tel Aviv em chamas. E tinha uma mensagem que o contar até a destruição de Israel já começou há muito tempo. O contar até o dia da destruição de Israel já começou há muito tempo. E nós não sabemos o que eles estão planejando, mas sabemos que o diabo sempre quer atacar, porque essa verdade podia ser falada a partir de Gênesis 3:15, que o diabo então estava alertado que o Messias viria, mas haveria uma luta. E nós estamos aguardando, irmãos, a vinda do Senhor Jesus, e ele virá no Monte das Oliveiras. Ali pisarão os seus pés. Vamos prestar atenção, irmãos. Eu quero terminar a mensagem para os queridos irmãos de 1 Tessalonicenses. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. O vosso espírito, alma e corpo. Não vamos discutir o assunto da tricotomia ou dicotomia, mas é fato que aqui o apóstolo Paulo usa essas palavras, se referindo ao espírito como o coração, o centro da nossa personalidade. E a alma é como se fosse, vamos dizer, um interface entre o corpo e o espírito. E esse interface tem 3 funções básicas, né? Como o sentir, o pensar e o querer. Então, irmãos, que Ele nos santifique mais e mais, e o vosso espírito, o seu coração, e também a alma, com todas as suas oscilações, pensar, no sentir e no querer, e o corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso corpo também, mas desfalece. Eu noto que eu estou ficando cansado, de fato, não de vocês, mas simplesmente por causa dos anos. É um privilégio de estar nesta altura da vida, se encontrando com os queridos irmãos. Eu pergunto, Senhor, por que o Senhor me deixou viver tanto tempo? E Deus diz, na velhice ainda serão verdes, né, para pronunciar, para proclamar que o Senhor é bom. Eu digo isso assim quase no finzinho da minha peregrinação e da minha querida esposa fiel. É o que vos chama. Quando nos noivamos, eu ganhei uma Bíblia da minha querida, e tinha uma referência lá.
1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. Fiel é o que vos chama, o qual também ele fará. Ele fará. Ele será fiel. Sejamos fiéis também, queridos irmãos. Um grande abraço. Tchau. Muito obrigado, reverendo Francisco. Obrigado ao reverendo Valdeci, obrigado ao reverendo Elias. Que momento maravilhoso, né? A gente se transporta aí para o ESPN vários anos atrás, ouvindo essas coisas extraordinárias, maravilhosas. Muito bom. Meus irmãos, nós vamos dedicar um pouquinho de tempo, não muito tempo, mas nós vamos fazer 3 orações. Eu estou acompanhando aqui o chat para ver se alguém fez algum pedido específico. Caso você queira mencionar no microfone... Ivan levantou a mão. Fazer. Quem? Ivan levantou a mão. Ivan, pronto. Ô, Ivan, então fala no microfone, fala o teu pedido no microfone. Nós vamos fazer assim, nós vamos abrir uns 3 a 4 minutos para os pedidos e depois nós vamos fazer 3 orações, tá bom? Pode mencionar no microfone mesmo. Ô, Noval, primeiro bom dia a todo mundo aí. É porque eu entrei no início, fiquei calado, não falei nada, eu queria só falar da minha alegria de estar com os irmãos, rever o reverendo Leonardo, rever o reverendo Elias, né, lembrar aí do tempo de... as nossas excursões lá pelas favelas, né, para evangelizar, e um grupo de jovens ainda recém saído da adolescência. É muito bom ver os nossos professores, rever colegas e amigos, uma alegria muito grande. A minha oração é para que a gente continue tendo outras reuniões como esta. Maravilha, muito bem. Reverendo Ivan, para quem não sabe, está em São Luís, na primeira igreja presbiteriana de São Luís. Aqui para servi-los. Né? Mais alguém? Pode só simplesmente tirar o mudo aí e colocar. Estou vendo aqui uma mensagem, um pedido do Silmo, nosso querido colega de turma lá do ESPN, que está hoje nos Estados Unidos. Ele está pedindo para nos lembrarmos do Haiti. Ele tem feito trabalhos lá, sociais, espirituais, no Haiti, está pedindo para a gente lembrar da situação do Haiti. Mas alguém, eu não estou vendo aqui se alguém está levantando a mão, mas pode simplesmente fazer o pedido direto. Norval, eu queria só dizer... Solerno. Certo. Eu queria só dizer da minha emoção. Desde que eu voltei do seminário lá de Recife, eu não via o reverendo Francisco. Quer dizer, ele esteve aqui em Belém, na verdade, mas tem muitos anos atrás. E eu fiquei muito grato a Deus por poder vê-lo e ver o seu tom de voz ainda firme e ser abençoado pelo que ele diz. Foi com grande alegria, viu, pastor Francisco? O senhor, a gente tem um pai na carne, e meu pai me gerou e me ensinou o que eu devia fazer. E espiritual, eu tive um grande amigo, que foi o Paulo Anglada. Nascemos, assim, desde criança, que eu me lembro, eu sou amigo dele, mas perdi Paulo há uns meses atrás. E foi o senhor, eu estando convivendo com o senhor e ouvindo o senhor, e me falou muita coisa, me ensinou muita coisa. Mais com a vida, talvez. Eu ouvi bastante o senhor, mas foi mais com a sua vida. Era isso que eu queria dizer. Muito bem, obrigado, irmão Solerno. Solerno foi da nossa turma lá de 84, né? Quando entramos no SPN, e mora aqui em Belém do Pará. Mais alguém, irmãos? Então, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer 3 orações rápidas. Eu vou tentar distribuir aqui entre as diversas turmas, digamos. Oi, alguém chamou aí? Quem?
Diego Bogatti, aqui. Pois não, Diego, pois não. É que eu ouvi bastante mensagens sobre aguenta, irmão, aguenta. E eu estou começando no ministério agora, né? Esses são os meus primeiros meses como licenciado e já aconteceram tantas coisas que eu nem poderia imaginar. Então eu gostaria de contar com as orações dos irmãos para que eu aguente, para que Deus me dê a graça de desenvolver o ministério para a glória de Deus. Eu sou licenciado, sirvo como obreiro aqui em Gravataí, no Rio Grande do Sul. E eu gostaria de contar com a oração dos irmãos, com o apoio de vocês, porque com certeza vou ter que correr para os universitários, vou ter que pedir ajuda. Já percebi que como me falaram no seminário, é mais difícil do que a gente imaginava. Então, mas Deus dá graça, né? Então eu gostaria de contar com a oração dos irmãos, com as orações. Muito bem, Diego. Obrigado. Vamos orar sim. Tem um pedido aqui no chat, alguém que está aí identificado como Igreja Presbiteriana Santa Cruz, pedindo oração por uma criança de 10 anos, chamada Maria Clara, que tentou suicídio. Reverendo Mussi, está certo, está aqui. Se ele quiser explicar um pouco, pode, senão nós vamos orar sim pela Maria Clara, né? Uma criança de 10 anos tentando suicídio é uma coisa tremenda, né? Tudo bem? Mais algum pedido? Se não, vamos dividir. Oi, pois não, alguém? Eu gostaria que orasse Edson Alfredique. Certo, Edson. Orasse pelos irmãos da igreja onde eu pastoreio, que muitos deles contraíram o coronavírus. E nós estamos com um problema aqui no Rio de Janeiro, porque já quase 100% dos leitos estão ocupados. E o que acontece? Você chega lá e os irmãos voltam para casa. Quem tem condição de ter um plano de saúde vai para o hospital particular, mas outros vão para casa e voltam e morrem. Então, isso. Também lá no nosso centro de recuperação de dependente químico, também atacou lá e a gente não sabe mais o que fazer. Não temos hospital para mandar, eles estão voltando, todo mundo está pegando. Então, os irmãos orem para Deus ter misericórdia. Certo, muito bem, Edson. Vou colocar pessoalmente também um pedido. Sim, pois não? Alguém? Quem falou? Silvandro, aqui de Maceió. Pois não, Silvandro. Nós estamos com alguns casos aqui na nossa congregação. Pelo menos 2 famílias estão afetadas diretamente com o coronavírus. E terça-feira para cá, aliás, de sexta-feira para cá, eu também venho sentindo alguns sintomas. Um pouco cansado, um pouco com dor no peito, corizando, mas estou medicado e sei que os sintomas estão sendo bem leves em relação a isso. Pode ser uma gripe, pode ser uma sinusite, a gente nunca sabe. Mas eu gostaria principalmente de pedir as orações pelos irmãos aqui da Igreja Presbiteriana da Serraria, da congregação, as famílias que estão afetadas diretamente com o Covid-19. Está sem áudio, Marval. Áudio. Muito bem, obrigado, Soleno. Ontem recebemos uma notícia aqui da área indígena que foi constatada a primeira morte muito próxima da área onde eu trabalho. Eu trabalho no interior do Maranhão e a última vila, antes de entrarmos na reserva indígena, já está tendo casos e ontem houve a primeira morte. É preocupante porque os indígenas vão a essa vila para comprar e, às vezes, alguns até para beber cachaça. E aí o risco de Covid-19 nas áreas indígenas é maior, inclusive, do que fora, porque o sistema imunológico deles realmente ninguém está preparado e o deles menos ainda. Então, por favor, vamos orar pelos povos indígenas, e especialmente aqui pelo nosso grupo. Estamos tentando voltar para lá, em acordo com a FUNAI e tudo, há uma possibilidade, mas com essa situação, fecharam a vila, então ninguém passa para lugar algum, e estamos nessa situação. Tá bom?
Eu vou fazer o seguinte, nós vamos fazer 3 orações, eu vou fazer um pouco aleatoriamente, tá bom? Para tentar distribuir aqui entre os ex-alunos e vou, assim, visualmente, vou pedir a alguns de vocês para orarem. Com 3 orações, nós vamos lembrar dessa situação aí do nosso irmão Silvandro, que está com sintomas, a jovenzinha Maria Clara, que tentou suicídio, há outros irmãos que foram acometidos, o Edson mencionou lá a situação da igreja no Rio e também do Centro de Recuperação. Que Deus abençoe cada um de nós, nossos familiares, alguns realmente já contraíram, outros estão em situação de risco e tal, tá bom? A gente vai orar. Eu vou pedir aqui a 3 irmãos, eu vou pedir ao reverendo Valdir Cunha para orar, vou pedir ao reverendo Jonas Valente para orar, e eu estou vendo aqui à minha esquerda o Osias Correia, tá bom? O Valdir Jonas e o Osias vão fazer 3 orações e logo depois, então, a gente faz o encerramento. Vamos orar, então. Senhor, nós agradecemos a oportunidade que o Senhor nos dá de, como chamados para o ministério, cumprir a missão que o Senhor nos tem dado de propagar a Tua palavra. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de meditar na Tua palavra e ouvir esses queridos irmãos e a ministração também do reverendo Francisco Leonardo aos nossos corações. Pedimos que o Senhor aplique essa boa palavra e que o Senhor nos dê essa visão de que a volta do Senhor Jesus está cada vez mais próxima e que nós devemos estar agindo e pregando, trabalhando para a eternidade e propagando a Tua palavra àqueles que estão ao nosso redor. Nesse instante, coloco os povos indígenas diante do Senhor. Que o Senhor esteja abençoando principalmente aqueles que estão trabalhando junto aos povos indígenas, o reverendo Norval, lá no seu trabalho missionário, também o reverendo Ronaldo Lidório, no trabalho missionário que ele vem fazendo, que o Senhor esteja abençoando esses irmãos e abençoando o povo indígena para que eles sejam livres, na medida do possível e do Teu querer, da Covid-19. Que o Senhor tenha misericórdia deles e que o Senhor os assista nas suas necessidades. Agradecidos te somos pela vida de todos nós e sobre todos nós suplicamos a Tua graça, a Tua misericórdia e a Tua assistência em todos os momentos da nossa vida. Te louvamos, te bendizemos e oramos em favor do reverendo Francisco Leonardo. Que o Senhor continue assistindo-o na sua idade, dando a ele sempre dias de qualidade de vida e oportunidades de continuar propagando a Tua palavra. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Querido Pai, nós te agradecemos pela bênção de estarmos juntos, mesmo estando distantes, mas unidos em Cristo Jesus. Muito obrigado, Deus, pelo que o Senhor tem feito em nós e através de nós como servos do Senhor, cada um em seus locais, em suas igrejas, em seus ministérios. Obrigado pela vida dos pastores que aqui transmitiram, devocionais que sempre nos ajudam, nos motivam a continuar servindo o Teu nome. Queremos rogar a Tua bênção, ó Deus, para esta criança que tentou suicídio. Tem misericórdia, não conhecemos as realidades, mas o Senhor conhece. Dá aos Teus servos que estão em volta muita sabedoria para orientar segundo o que a Tua palavra nos ensina. Rogamos também pela situação do Rio de Janeiro, de São Paulo. São 2 estados que a situação está tão grave nessa questão desse vírus. Rogamos por Manaus também, ó Deus, tem misericórdia, são muitas as situações, são muitas pessoas, ó Deus, que estão com este vírus, que estão infectados, muitos já perderam seus queridos muitas vezes tão caros. Que o Senhor continue com Teu Espírito Santo a consolá-los, a motivá-los, a continuar firme, olhando para Cristo Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Pai querido, nós te agradecemos por esse tempo de pandemia. Reconhecemos que o Senhor está nos usando
a tua igreja para que ore mais, para que busque mais a tua presença e para que, como o teu servo Elias Medeiros disse, para que nós venhamos cada vez mais mostrar a tua glória, ó Deus, na vida da tua igreja, na vida desta nação, que carece tanto da tua graça e da tua misericórdia. Amém. Nós louvamos e glorificamos o teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Jonas, abre o seu microfone. Ok, pronto. Ó Deus, nosso Pai, nós te damos graças pelo grande privilégio de estarmos aqui juntos, mesmo distantes, mas somos um corpo e uma família. Somos a família de Deus. Fomos colocados nesta família por causa de Jesus, por causa da obra redentora realizada na cruz, onde ele derrubou a parede da separação, a inimizade. De ambos fez um só povo, uma só família. Te damos graças, ó Deus, pelo privilégio de podermos ouvir o teu servo, reverendo Valdeci, que vem nos lembrar da verdadeira comida que consiste em fazer a vontade do nosso Pai. Também do reverendo Elias, agradecemos por nos fazer lembrar que a nossa preocupação maior deve ser sempre com a glória de Deus. Obrigado por ouvir o teu servo, reverendo Francisco. Obrigado porque na velhice, como ele mesmo disse, aquilo que a tua palavra diz ainda produz frutos. E a lembrança de que não podemos, Deus, nem devemos, por causa da tua glória, envergonhar o nome do Senhor. Não sejam envergonhados por nossa causa aqueles que esperam no dia e te buscam. Quero pedir a Deus por cada um aqui. É tão bom poder ouvir o Diogo pedindo oração ainda como licenciado, pedindo pelo seu ministério, que seja um ministério longo e abençoado, que ele possa, como diria o reverendo Francisco, e sempre diz, geme em silêncio, irmão, aguenta. E nós aguentamos, não por causa de nós mesmos, mas por causa da graça do Senhor em nós. Queremos, ó Deus, colocar diante de Ti, a vida do teu servo, pastor Juan, em São Luís, sua igreja, cada pastor aqui, suas famílias, suas comunidades. Neste momento estamos separados, sem poder estar presentes, mas obrigado pela bênção de podermos usar esses recursos tecnológicos para ensinar, para ministrar, para orar, como aqui está acontecendo. Abençoa a família desta criança de 10 anos, tentou suicídio. Ó Deus, tenha misericórdia. O Senhor conhece todas as coisas. Pedimos socorro essa família e use pessoas preparadas e qualificadas para ajudar. Também, ó Deus, pedimos pelo teu servo Silvio, ali nos Estados Unidos, sabes da sua decisão de concorrer uma cadeira como deputado estadual na Flórida, que o Senhor possa usá-lo e venha glorificar o teu nome, assim sendo a tua vontade como deputado eleito. Oramos também pelo nosso Brasil, pelo nosso presidente, seus ministros, oramos pelo Congresso Nacional, pelo Supremo, governadores, prefeitos, aqueles que foram constituídos pelo Senhor
para governar essa nação, que possam governar bem. Ó Senhor, que a tua igreja seja um instrumento também para abençoar esta nação. Diz o teu servo reverendo Noval, que em tempos de pandemia, olhemos para Cristo e não nos esqueçamos do nosso propósito maior, que é a pregação do Evangelho, a salvação dos perdidos, como ele escreveu no servo reverendo. Aqui, ó Deus, colocamos nossas vidas nas tuas mãos. Abençoa-nos, para que, abençoados e fortalecidos, possamos abençoar a outros. Amém. Nós te pedimos e oramos, ó Deus, com o perdão dos nossos pecados. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Nossa gratidão mais uma vez ao reverendo Valdeci, reverendo Elias, reverendo Francisco, por esse momento tão bom. Obrigado aos irmãos, colegas de turma, de tempo, de outros tempos de SPN ou de outras instituições. E tempo maravilhoso esse, né? Que bênção. Obrigado ao reverendo Gedeias por fazer os contatos. Que Deus abençoe a todos. Assim a gente encerra. Está livre. Enquanto vocês estiverem por aí, não forem saindo, a gente pode bater papo até que a reunião se desfaça completamente. Obrigado mesmo. Elias, reverendo Francisco, reverendo Valdeci. Grande bênção, viu? Deus abençoe vocês. Obrigado, viu? Obrigado aí, gente. Bom dia a todos. Deus abençoe, orando por todos. Alegria, irmão. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe o reverendo Elias, o reverendo Valdeci, querido pastor Francisco. Nosso abraço a todos os irmãos. Tão bom ver vocês, que estamos aqui do outro lado do Atlântico e queremos deixar o nosso abraço, pedindo sempre que orem por essa nação portuguesa. Isso. Grande abraço a todos. Tchau, querido. Tchau, Papa. Um abraço também para o reverendo Elias Medeiros, querido, que me presenteou quando fui ficando noivo, ele me deu a aliança. Está guardada aqui. Que Deus abençoe também o nosso querido Chiquinho, reverendo Francisco, a quem trago no coração, orando e agradecendo a Deus pelo privilégio de conhecê-lo. Um grande abraço a todos vocês. Deus abençoe a todos e nos ajude a passar por esse momento de grande luta e dificuldades que o mundo inteiro está enfrentando. Olha, a alegria em ver alguns colegas aí que eu não conheço, mas eu feliz em ver o reverendo Ivan, né? Olha, tu pega mais que eu, só te puxar, falou comigo. Você tá bonito, viu, cara? Alô? Ivan. Oi, Noval. Humberto. Bom dia a todo mundo. Bom dia. Até o Silvio está mais bonito. Rapaz, o Eloy está eu queria mandar um abraço. Eu atropelei alguém ou posso Humberto, continuar? pode falar. Okay. Quero mandar um abraço aos nossos queridíssimos reverendo Elias e o reverendo Francisco. Muitas saudades desses irmãos e de todos os colegas que estão aqui presentes, tá joia? Um abraço para todo mundo. Estou aqui, pastor Humberto, no Distrito Federal. Humberto falhou um pouco aí, mas travou um pouquinho, mas o reverendo Humberto está em Brasília, Distrito Federal. Acho que foi isso que você falou, né? Irmãos, um abraço a todos aí, vocês, reverendo Elias, prazer em revê-lo, Norval, o reverendo Valdeci e a todos os demais queridos aí. Um abraço. Meus irmãos, eu só queria agradecer o reverendo Francisco, agradecer a Deus pela vida dele. Eu não sei se ele não vai lembrar disso, mas em 85, no SPN Recife, ele olhou para mim e falou assim,
seja fiel onde você estiver, independente de quem está à sua volta. Eu nunca esqueci essas palavras. Independente de quem está à sua volta, sempre seja fiel. A essa altura da minha idade, eu tenho viajado em missões, assistência social e agora como político, para basicamente todo mundo, né? Estávamos há pouco em Roma, antes do vírus, e as palavras que o reverendo Francisco falou para mim, nunca esqueço. Temos estado bastante no Haiti, agora também indo para Moçambique, encontrar com Labieno, mas só quero que o senhor saiba, pastor, que o senhor, a sua vida, fala muito aos nossos corações, tem falado muito a mim particularmente. Que Deus te abençoe, que Deus te enriqueça como tem enriquecido, no nome de Jesus. Obrigado. Bem, antes que outros falem, deixe-me registrar o agradecimento ao reverendo Roberto, que administrou aí, viu, Roberto? Muito obrigado, viu, meu querido? Deus abençoe. PMC na área. Pronto, irmãos, podem continuar. Mestre, pois não, mestre? Sim. Posso dar a bênção? Oh, sim, mestre, por favor. Senhor, no fim deste encontro, queremos te agradecer de todo o coração pelo privilégio, ó Senhor, que temos de nos rever novamente e que cada um seja encontrado fiel até o grande dia da tua vinda que está próximo. Amém. E agora, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão, a orientação, a admoestação e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, queridos irmãos. Aleluia. Maranata. Amém. Amém. Amém.